Comentários sobre o Viver. Livro de Jiddu Krishnamurti. 49. Problemas e fugas. Tenho muitos problemas sérios e, parece-me, torno-os mais intricados e dolorosos toda vez que procuro resolvê-los. Já cheguei ao limite das minhas possibilidades e não sei mais o que fazer. Acresce que sou surda e tenho de usar este detestável aparelho para ajudar-me à audição. Tenho muitos filhos e um marido que me abandonou. Preocupo-me muito a respeito de meus filhos, pois desejo poupá-los às provações por que passei. Como vivemos ansiosos por encontrar solução para os nossos problemas, tão ansiosos estamos pela solução que não podemos estudar o problema. A nossa ansiedade impede a observação silenciosa do problema. O problema é que é importante, e não a solução. Se procuramos uma solução, achamo-la, mas o problema persistirá, porque tal solução é estranha ao problema. Nossa busca é de um meio de fuga do problema, e a solução, um remédio superficial. E assim sendo, não há compreensão do problema. Todos os problemas brotam de uma só fonte, e se não compreendermos a fonte, qualquer tentativa que fizermos para resolver o problema só poderá conduzir-nos a mais conflitos e aflições. Em primeiro lugar, devemos ver bem claro se é verdadeiramente séria a nossa intenção de compreender o problema. Se percebemos a necessidade de nos libertarmos de todos os problemas, porque só assim podemos aproximar-nos do Criador dos problemas. Sem estarmos libertados dos problemas, não podemos ter nenhuma tranquilidade, e a tranquilidade é essencial para a felicidade, que não é um fim em si. Assim como ficam tranquilas as águas da lagoa quando cessam os ventos, assim também a mente fica tranquila com a cessação dos problemas. Não se pode fazer a mente ficar tranquila. Se o fazemos, a mente está morta, estagnada. Estando isto claro, pode-se então observar o Criador dos problemas. A observação deve ser silenciosa e não estar de acordo com nenhum plano pré-determinado, baseado no prazer e na dor. Mas vós exigis o impossível. Nossa educação exercita-nos a mente para distinguir, comparar, julgar, escolher, e é muito difícil não condenar ou justificar o que se observa. Como pode alguém ficar livre desse condicionamento e observar em silêncio? Se reconhecerdes que a observação silenciosa, a percepção passiva é essencial para a compreensão, então a verdade revelada na vossa percepção vos libertará do condicionamento. É só quando não se enxerga a necessidade imediata do percebimento passivo, mas vigilante, que surge o como, a busca de um meio de dissolver o condicionamento. É a verdade que liberta, não o meio ou o sistema. A verdade de que só a observação silenciosa pode trazer a compreensão tem de ser percebida. Só então se está livre da condenação e da justificação. Quando vedes um perigo, não perguntais como podereis manter-vos fora do seu alcance. É por não perceberdes a necessidade de se estar passivamente cônscio que perguntais como? Por que não percebeis esta necessidade? Eu desejo percebê-la, mas nunca pensei deste modo. O que posso dizer é só que desejo livrar-me dos problemas, pois eles constituem uma verdadeira tortura para mim. Desejo ser feliz, como qualquer outro. Consciente ou inconscientemente, recusamo-nos a perceber a essencial necessidade de se estar passivamente cônscio, porque não desejamos verdadeiramente ficar livres dos nossos problemas, pois que seríamos nós sem eles?
Preferimos estar apegados a uma coisa conhecida, por mais dolorosa que seja, a aventurar-nos a uma busca que não se sabe aonde nos pode levar. Com os problemas, pelo menos, estamos familiarizados, mas a ideia de empreendermos uma busca para conhecermos o Criador deles, sem sabermos aonde isso nos conduzirá, faz-nos medo e embota-nos. A mente ver-se-ia desorientada se ficasse privada da preocupação com os problemas. Ela se alimenta de problemas, sejam mundiais ou culinários, políticos ou pessoais, religiosos ou ideológicos. Destarte, os nossos problemas nos tornam medíocres e estreitos. A mente, que está toda engolfada nos problemas mundiais, é tão medíocre como aquela que está preocupada a respeito de seu progresso espiritual. Os problemas carregam a mente de temor, visto que dão força ao eu, ao meu. Sem problemas, sem sucessos e fracassos, o eu não pode existir. Mas, sem o eu, como pode alguém existir? Ele é a fonte de toda a ação. Enquanto a ação for produto do desejo, da memória, do medo, do prazer e da dor, deverá inevitavelmente gerar conflito, confusão e antagonismo. Nossa ação é o produto de nosso condicionamento num nível qualquer, e nossa reação ao desafio, sendo, como é, inadequada e incompleta, tem de produzir conflito, que é o problema. O conflito é a estrutura mesma do eu. É perfeitamente possível viver-se sem conflito, o conflito da ambição, do medo, do sucesso. Entretanto, esta possibilidade ficará sendo meramente teórica e não real, enquanto não for descoberta pela experiência direta. Viver sem ambição só é possível quando são compreendidos os movimentos do eu. Achais que minha surdez é devida aos meus temores e repressões? Os médicos me asseguram que, estruturalmente, não há lesão alguma. Existe para mim alguma possibilidade de recuperar a audição? De uma ou outra maneira, tenho sido obrigada a refrear-me, reprimir-me, durante toda a minha existência. Nunca fiz uma coisa que realmente desejasse fazer. Interior e exteriormente, é mais fácil reprimir do que compreender. Compreender é muito difícil, principalmente para os que foram intensamente condicionados desde a infância. Embora exija muito esforço, a repressão se torna uma questão de hábito. A compreensão nunca pode ser transformada em hábito, rotina. Exige constante observação e vigilância. Para compreender, necessita-se de flexibilidade, sensibilidade, um ardor que nada tem em comum com o sentimentalismo. A repressão, sob qualquer forma, não exige que se avive o percebimento. É a maneira mais fácil e mais estúpida de lidarmos com as nossas reações. Repressão é conformação a uma ideia, a um padrão, e oferece uma segurança superficial, respeitabilidade. A compreensão é libertadora, mas a repressão é sempre limitante, egocêntrica. O medo da autoridade, da insegurança, da opinião constrói um refúgio ideológico com o seu correspondente físico, para o qual a mente se dirige. Este refúgio, em qualquer nível que esteja colocado, sustenta sempre o medo, e como resultado do medo vem a substituição, a sublimação ou a disciplina, sendo tudo isso uma forma de repressão. A repressão tende a achar uma válvula de escapamento, que pode ser um padecimento físico ou uma ilusão ideológica. O preço que se paga depende do temperamento e das idiosincrasias da pessoa. Já observei que, quando há qualquer coisa desagradável de ouvir, eu me escondo atrás deste instrumento, e isto me ajuda a refugiar-me no meu mundo próprio. Mas como pode uma pessoa ficar livre da repressão exercida durante tantos anos? Não levará muito tempo isso? Isso não é questão de tempo. Não é questão de vasculhar o passado, nem de análise meticulosa. É questão de perceber a verdade a respeito da repressão.
Estando-se passivamente cônscio, sem escolha alguma, de todo o processo da repressão, percebe-se imediatamente a verdade respectiva. Não se pode descobrir a verdade com respeito à repressão, se estamos pensando em termos de ontem e de amanhã. A verdade não pode ser compreendida por meio do tempo. A verdade não é uma coisa atingível. Ou ela é vista ou não é vista. Não se pode percebê-la gradualmente. A vontade de ficar livre da repressão é um obstáculo à compreensão da verdade a seu respeito, pois vontade é desejo, positivo ou negativo, e com o desejo não há possibilidade de percebimento passivo. O desejo, ou anseio, criou a repressão, e este mesmo desejo, embora agora o chamemos vontade, nunca pode libertar-se da coisa que ele próprio criou. Assim, pois, também com relação à vontade, a verdade tem de ser percebida pela vigilância passiva, mas atenta. O analista, embora separando-se da coisa analisada, faz parte dela. E, como ele está condicionado pela coisa que está analisando, dela não pode libertar-se. Também a este respeito, a verdade precisa ser percebida. É a verdade que liberta, e não a vontade e o esforço.